Ele acorda, vai para o mesmo trabalho com as mesmas pessoas. A casa está melhor, o carro na garagem é mais luxuoso, mas a essência continua igual. Para Corey Harrison, a parte mais difícil de sua rotina sempre foi uma só: lidar com o velho. Mas você sabia que a morte de Richard Harrison não marcou apenas o fim de uma era, mas transformou Corey em um homem estupendamente rico? Por trás do sucesso de Trato Feito, existe uma história oculta de fortuna, legado e reviravoltas familiares chocantes. O que o Corey realmente herdou do lendário avô? E quem foi secretamente deixado de fora do testamento? De carros de luxo a fortunas que mudariam a vida de qualquer um, a verdade é mais surpreendente do que os fãs imaginam. Neste vídeo, revelamos os itens inacreditáveis que o velho deixou para Corey, incluindo segredos que o dinheiro não compra. Dentre todos os traços que Richard Harrison passou para o neto, nenhum foi tão marcante quanto sua ética de trabalho implacável. O velho Richard acreditava no suor, um valor forjado em décadas de luta, serviço militar e garra empreendedora. Sua jornada, de veterano da Marinha a cofundador da loja de penhores mais famosa do mundo, foi construída sobre persistência e a recusa em pegar atalhos. Diz a lenda que ele não faltou um único dia de trabalho desde 1994. Esse compromisso não era por necessidade financeira, mas por orgulho do ofício. Para Corey, crescer sob esse exemplo deixou uma marca permanente. Ver o avô chegar toda manhã, faça chuva ou faça sol, ensinou que o sucesso não é sorte, é constância. Corey começou de baixo na loja e conquistou o seu espaço com anos de observação e esforço. Nada veio de mão beijada por ser da família. Richard forçou o neto a conquistar respeito através da responsabilidade. Ele tinha uma presença de comando inconfundível, um estilo de liderança firme, mas equilibrado, que ditava o ritmo da Gold and Silver Pawn Shop. Como patriarca, sua autoridade não vinha do medo, mas da experiência e da justiça. Ele vivia sob os mesmos padrões que exigia dos outros. Corey absorveu essa mentalidade. Ele viu o avô exercer o poder com uma mistura única de seriedade e humor ácido. Isso ensinou ao neto que liderar é ser respeitado e acessível ao mesmo tempo. Quando Corey assumiu o papel de gerente, a transformação foi completa. Ele aprendeu a tomar decisões difíceis, a demitir quando necessário e a reconhecer o bom trabalho quando merecido. Hoje, sob sua gestão, a loja mantém o status de uma das mais bem-sucedidas do planeta. Quando o velho partiu, seu patrimônio imobiliário tornou-se um dos pilares do seu legado. Mais do que uma propriedade, era o símbolo de alguém que saiu do nada, na Carolina do Norte, para construir um império em Las Vegas. No testamento, Corey foi nomeado coproprietário da propriedade da família, garantindo que a herança emocional e física permanecesse intacta. Embora Rick Harrison, pai de Corey, tenha ficado como o executor principal, a inclusão de Corey foi um gesto simbólico de confiança. Para o neto, essa herança não é sobre tijolos ou cifrões, mas sobre continuidade. O ancoradouro físico de uma família onde o passado e o presente se misturam. Richard sempre colocou a união familiar em primeiro lugar. E garantir que Corey fizesse parte dessa custódia foi sua última lição de lealdade. Se havia algo que fazia os olhos do velho brilharem, eram os carros clássicos. Ao longo dos anos, ele reuniu uma coleção impressionante que era um verdadeiro museu da história automotiva americana. Sua garagem abrigava joias como o Chrysler Imperial 1963, o Imperial Conversível 1966, o elegante Cadillac Sedan DeVille 1962 e o icônico Chevrolet 150 de 1957. Cada veículo carregava uma história e as memórias de uma vida inteira. Para Corey, esses carros não são apenas máquinas potentes, mas pedaços da personalidade de um homem que sabia apreciar a engenharia e o estilo clássico. Preparem-se porque hoje vamos mergulhar na herança deixada por uma lenda da TV. Para o velho Richard, aqueles carros na garagem não eram apenas máquinas de luxo.
Eles eram símbolos de pura nostalgia e técnica, lembrando os anos de pós-guerra, quando ter um carro significava liberdade, orgulho e conquista. Quem acompanhava Trato Feito ou convivia com a família Harrison sabia, a paixão dele por automóveis era algo de outro mundo. Ele cuidava de cada detalhe, do brilho dos cromados ao estofamento impecável. Mas o coração dele batia forte mesmo pela Ford F100 de 1955 e pelo Oldsmobile 1937. Eram carros robustos, sem frescura, que conectavam o velho Harrison à sua juventude, lá atrás, quando ele ainda não era rico e ralava muito para sobreviver. Mas o grande ícone da coleção foi o Lincoln Continental 1962. Esse foi um presente do filho Rick e do neto Corey. A família investiu quase $25 mil na restauração, um tributo emocionante ao patriarca. Com aquelas portas suicidas clássicas, o carro virou uma ponte entre as gerações dos Harrison. Quando o Old Man partiu, esses veículos deixaram de ser apenas metal e motor para se tornarem um baú de memórias. Embora a partilha oficial nunca tenha sido aberta ao público, tudo indica que Corey herdou boa parte dessa coleção preciosa. Para o neto, esses carros não são só heranças valiosas, são lembretes diários do homem que lhe ensinou o valor do trabalho duro e a alegria de colecionar histórias. A quinta grande herança que Corey recebeu do avô não foi algo material, mas sim um sexto sentido. A habilidade rara de farejar uma falsificação a quilômetros de distância. No mundo do penhor, esse dom é a diferença entre o lucro e o prejuízo total. O velho não aprendeu isso nos livros. Foi na base da experiência, da negociação e, claro, de alguns erros pelo caminho. Ele analisava o peso de uma moeda na palma da mão, a pátina do metal ou a costura de um casaco antigo. Ele ensinou ao Corey que a autenticidade mora nos detalhes. Com o tempo, o neto transformou a observação em intuição. No programa, Corey ficou famoso por ser aquele que questionava as histórias mirabolantes dos vendedores e apontava inconsistências que ninguém mais via. O avô sempre dizia: ser um mestre do penhor não é só sobre objetos, é sobre ler o rosto de quem está do outro lado do balcão. Uma história falsa quase sempre esconde um produto falso. A quarta herança é literalmente o palco de tudo, a loja em Las Vegas. Fundada por Richard e Rick em 1988, a loja começou humilde até se tornar o império que conhecemos hoje graças ao sucesso no canal History. O velho foi o mentor de Corey, preparando o neto muito antes de partir. Ele não passou a mão na cabeça. Corey começou de baixo, varrendo o chão e limpando as vitrines antes de fechar qualquer negócio. Essa visão garantiu que, após a morte do patriarca, a transição fosse suave. Hoje, a liderança está dividida. Rick é a face estratégica do negócio, focando nos grandes movimentos, enquanto Corey assumiu como gerente em tempo integral, cuidando de toda a operação diária. É uma dinâmica que espelha o início da loja, mantendo a unidade e a resiliência da família Harrison. Para Corey, manter a loja prosperando é mais do que uma questão de propriedade, é uma missão de honra para preservar o legado e a visão do seu avô, provando que o trabalho duro e a união familiar podem transformar sonhos em monumentos geracionais. E por falar em ensinamentos, vamos conferir agora as 3 lições de vida mais valiosas que o Old Man deixou para Corey. Você provavelmente conhece o velho, do famoso programa do canal History, mas o que quase ninguém sabe é que o maior tesouro que ele deixou não estava nas prateleiras da loja. Antes da fama mundial, Richard Harrison era um marinheiro da Marinha dos Estados Unidos. Foram 21 anos de serviço que moldaram o homem de aço que a gente aprendeu a amar. E para o neto, Corey Harrison, essa herança foi muito mais profunda do que um saldo bancário. O velho não ensinou Corey com palestras, mas pelo exemplo. Na Marinha, ele aprendeu o valor da disciplina, do dever e da perseverança da forma mais difícil. Ele trouxe essa mentalidade de navio militar para a Gold and Silver Pawn Shop. Para o Corey, crescer ao lado dele foi herdar uma ética de trabalho impecável. O avô sempre dizia:
O sucesso não vem da noite para o dia, exige comprometimento, paciência e a força para aguentar os tombos sem desistir. No balcão da loja, as histórias dos tempos de mar eram constantes. O velho ensinou ao neto que liderar não é latir ordens, mas entender os pontos fortes da equipe e ajudar cada um a dar o seu melhor. Ele viveu tempos difíceis, de missões longas no mar a orçamentos apertados para criar a família. Mas, em vez de se amargurar, ele usou isso para construir um caráter inabalável. Corey aprendeu que a vida é sobre resistência, manter o rumo mesmo quando o mar está agitado. Mas vamos falar de números, porque o trabalho duro rendeu frutos. Quando faleceu em 2018, Richard Harrison tinha acumulado um patrimônio impressionante de cerca de 8 milhões de dólares. Não foi sorte, foram décadas de decisões inteligentes e a visão de transformar uma pequena loja em um fenômeno global. Rick Harrison, o filho, ficou como administrador de tudo, garantindo que os desejos do pai fossem cumpridos. Corey, claro, recebeu sua parte, uma herança que simbolizava a confiança que o avô tinha nele após anos de dedicação ao império da família. O velho era sistemático e direto, e isso ficou claro até no seu testamento. Ele incluiu quase toda a família, mas tomou uma decisão drástica que chocou muitos fãs. Excluiu um de seus filhos, Christopher, da herança. Para ele, tudo era questão de justiça e responsabilidade. Ao deixar parte do patrimônio para Corey, ele não estava apenas dando dinheiro, estava legitimando anos de fidelidade e trabalho duro do neto no negócio da família. Além dos bens e investimentos, o que Corey realmente guarda são os momentos. O velho foi seu mentor, uma figura paterna e o guia que moldou sua identidade. Eles compartilharam dias intermináveis no balcão, negociações épicas e risadas que equilibravam a pressão da fama. Hoje, mesmo sem o velho fisicamente na loja, a presença dele é sentida em cada decisão que Corey toma. Ele aprendeu que não existe sucesso real sem humildade e que a família vem sempre antes da fama. Cada episódio do programa agora funciona como um tributo a esse legado de honestidade e união. Essas lições ultrapassaram os limites da loja e passaram a influenciar todas as áreas da vida de Corey. A voz do avô continua presente em suas decisões, desde a forma como trata os fãs até a maneira como lidera sua equipe. O legado do velho também vive através do impacto cultural de trato feito. O que começou como um pequeno negócio familiar se transformou em um símbolo do empreendedorismo americano. Grande parte disso se deve à autenticidade e ao humor direto do velho Richard. Seu jeito firme, sem rodeios, conquistou o público e o transformou em um dos favoritos dos fãs. Para Corey, manter esse legado vai muito além da fama. Trata-se de preservar tudo aquilo que o avô representava. Cada episódio do programa se torna uma homenagem, garantindo que novas gerações continuem conhecendo os valores que definiram sua vida: trabalho duro, honestidade e união familiar. E aí está, as incríveis heranças que Corey Harrison recebeu do lendário velho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.